Bom dia, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua esposa, Deus abençoe o teu marido, Deus abençoe os teus filhos, Deus abençoe os teus pais, Deus abençoe os teus avós, os teus bisavós, os teus netos, os teus bisnetos. Deus abençoe o teu vizinho da frente, o teu vizinho da direita, o teu vizinho da esquerda. Deus abençoe os cachorrinhos que você tem na tua casa, os gatinhos, os passarinhos e todos os animais domésticos. Deus abençoe você, meu irmão agricultor, a terra em que você planta, para que ela seja fértil e seja uma bênção. Deus abençoe você, meu irmão, que cria animais. Deus abençoe os teus animais, a tua criação. Deus abençoe o pasto que nasce aí na tua terra para que alimente bem os teus animais, o milho que você plantou, a soja, o feijão, o arroz, a abóbora, a alface, tudo que você planta, tudo que você produz, seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a tua ferramenta de trabalho, desde a tua colher, você que é pedreiro, até o caminhão de você que é caminhoneiro, o ônibus, o transporte escolar, a moto em que você entrega pizza, o teu Uber, o teu táxi, o avião em que você trabalha, que você pilota e carrega toda essa galera. Deus abençoe você que é comissário de bordo. Deus abençoe o povo que anda com você no avião para que o teu voo seja tranquilo. Você que pilota o navio, Deus abençoe você, a tua embarcação. Tudo que vocês têm, tudo que vocês fazem seja abençoado em nome de Jesus. Hoje começa uma nova semana. Hoje é dia 30 de janeiro de 2023 e eu tenho aqui hoje para você uma palavra vindo direto do céu, uma palavra que vem da boca de Deus para mim e para você, uma palavra que vem do coração de Deus para mim e para você, nesse dia tão especial, né? Nesse dia tão especial, um dia especial, dia 30 de janeiro de 2023, uma segunda-feira. Temos apenas 2 dias para acabar o mês de janeiro e já vamos começar o mês de fevereiro, não é? Logo vamos ter Páscoa, logo vamos ter tanta coisa, né? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia junto comigo no Evangelho de São João, se você puder fazer o favor, quero louvar a Deus pela tua vida, você que está comigo estudando a Bíblia todo dia, que Deus abençoe você, que Deus abra os teus olhos para que você possa ver a verdade, abra o teu coração para que você tenha entendimento da palavra de Deus. Quero mandar um cheirinho hoje para todos os meus irmãos espíritas, kardecistas que estão aqui comigo, os umbandistas, candomblecistas, eu sei que vocês não são poucos e vocês vêm aqui de manhã todo dia beber um pouquinho dessa água, né? Deus abençoe vocês, Jesus te ama e eu também, eu tenho o maior orgulho de ter vocês aqui comigo, quero que saibam disso, tá bom? Tenho o maior orgulho de ter vocês aqui comigo, os meus irmãos da Igreja Católica que vêm estudar a Bíblia aqui comigo, sejam todos muito bem-vindos, Deus abençoe vocês, a sua família, a sua igreja, o pároco da tua região que conduz aí a tua igreja, né, onde você vai, Deus abençoe todo mundo, tá? Seja todo mundo muito bem-vindo, eu estou muito feliz por Deus estar me dando a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês aí de manhã cedinho, né? De manhã cedinho, segunda-feira, né? O pastor ainda está com carinho de sono, ainda tô, é muito cedo para mim, né? Pro meu caminhãozinho ainda tá com o motor frio, mas devagarzinho vai esquentando aí, né? Eu quero ler o capítulo 9 do Evangelho de João, se você puder fazer o favor, capítulo 9 do Evangelho de João, tá? Você abre lá o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, o quarto Evangelho, tá? João 9 do inteiro, a gente vai ler do 1 ao 41, tá? Eu vou fazer uma leitura inteira e depois a gente vai passando aqui, a epígrafe do texto é a cura de um cego de nascença. Eu quero mostrar para você aqui as consequências de um milagre, tá? Consequência de um milagre. Por que Jesus faz milagre, né? Qual é a função? Deixa eu falar para vocês, o tio Gerson está bem, tá? Ele estava só dormindo ontem caiu a live bem na hora que o pastor estava dando testemunho do tio Gerson, né? Todo mundo achou que o tio Gerson tinha morrido, mas ele não morreu não, ele estava só dormindo.
Mas ele já tá na boa. Traz pra mim, Shiri, alguma coisa aí. Mas ele tá bem, tá? O tio Gerson tá bem aí. Só dormiu bastante ontem, como nunca tinha dormido, né? É o sono dos justos. Tava cansado aí. Sábado a gente fez um churrasco aqui em casa. E veio uma galera aqui, né? Jantar comigo. E nós passamos o dia fazendo costela ontem, enfim, né? E deu um trabalhão tremendo, né? Daí o tio já estava cansado e dormiu bastante. Depois a gente limpar tudo, né? Limpar a casa é jogo duro. Mas tá tudo bem, tá? Eu sei que caiu a live ontem. E a nossa internet, não sei por que cai essa nossa internet lá, mas enfim, né? Tem muito o que a gente fazer, tá? Você já encontrou aí o texto? João, capítulo 9, verso de número 1. Quero mandar um beijo para todos os nossos ouvintes aqui de São José dos Pinhais. Você que mora ali nos bairros em São José dos Pinhais, um beijo no teu coração, tá? Não, Rafael, picanha não, é só costela aqui. Picanha é só quando a bandeira que tem na frente da minha casa, a bandeira do Brasil, né? Se fosse uma bandeira vermelhona, daí tinha picanha, né? Descansei sim, sério. Esse final de semana descansei bastante, dormi bastante. Tô novinho em folha aí, né? Pra começar de novo essa semana. Novinho em folha. Vamos lá. Capítulo 9 de João, verso 1. Posso ler o texto já? Vocês já encontraram aí? Já encontraram? Bom dia, galera do Rio Grande do Sul. Eita, Salvador. Deus abençoe vocês. Porto Velho. De todo o Brasil aí, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, o pessoal que está na Coreia do Sul, Deus abençoe. Vivi, beijo para você também. Um beijo para todo mundo, o pessoal que está na África, né? Um beijo para vocês aí que estão na África. Deus abençoe vocês, né? Não esqueçam que amanhã a gente tem culto lá em São José dos Pinhais, né? Vou esperar vocês lá, o pessoal de Curitiba, região metropolitana, lá na Avenida Rui Barbosa, bem facinho de achar, tranquilo. Vou estar esperando todo mundo amanhã, às 19 horas, o pastor já está por lá, né? Com toda a equipe, né? Toda a equipe. Vai estar bem legal, não deixem de vir, tá? O culto é às 20 horas, né? Mas o pastor, a partir das 19, já vai estar ali em São José dos Pinhais. Vamos lá, eu vou ler o texto, ó. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Obrigado, Shirley. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com sua saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é esse aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é esse. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. E disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego, e era sábado. Quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como vira? E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo.
Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vô-lo disse e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. E Jesus, ouvindo que o tinham expulsado e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teriam pecado. Mas como agora dizem: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém? Feche os teus olhinhos que nós vamos orar agora. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra. Que a Tua mão, Senhor poderosa, venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu peço, Jesus, que o Senhor possa dar para nós o discernimento e entendimento da Tua palavra de uma maneira bem simples, para que todos possamos ouvir, entender, compreender, aprender e crer no Senhor. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu li o capítulo inteiro porque eu queria que você visse essa história do começo até o final. Muita gente lê algumas coisas, mas não lê outras. É importante a gente perceber que Jesus, quando ele cospe no chão e ele faz um lodo, o entendimento mais aprofundado, você lembra lá em Gênesis, no capítulo 1, o primeiro livro da Bíblia, na criação, que Deus fez o homem e a mulher da terra, do pó, né? Então ele misturou pó com água e fez o homem. Então aqui, o cara cego de nascença, ele nasceu sem os olhos. Então ele nasceu faltando algo.
Então, quando Jesus faz um lodo, ele faz um barro. E ao colocar o lodo sobre o lugar dos olhos que o cara não tinha, ele está terminando a criação. Isso é uma coisa que só as pessoas que são espirituais vão entender. Eu sei que você é. Entendeu? Então ele termina a criação, ele põe mais um pouco de barro. Entendeu? Ele põe mais um pouquinho de barro para formar os olhos, porque os olhos não haviam sido formados, né? Então existem algumas pessoas que acham que as pessoas nascem deficientes em função de vidas passadas. Mas não é isso que o Novo Testamento, a Bíblia diz. A Bíblia diz que as pessoas, muitas delas, nasceram cegas, aleijadas, surdas, para que a glória de Deus viesse se manifestar no término da criação. Não foi para que essas pessoas passassem a vida sofrendo numa espécie de provação. Não. Pastor, mas e por que isso acontece? Porque está faltando na terra homens e mulheres de Deus dispostos a fazer a obra de Deus. Amém? Está faltando você tomar uma posição diante de Deus, para que Deus use a sua vida, para que através da sua vida, aquelas pessoas que precisam ser alcançadas sejam alcançadas. Entendeu? Então, veja o que a Bíblia diz. Ele não nasceu cego por causa do pecado do seu pai. Ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse na sua vida. Entendeu? Mas muita gente, escute o que eu vou te falar aqui, abriu mão do seu ministério. Muita gente não quis, preferiu ir fazer universidade, faculdade, ao invés de se dedicar a uma vida com Cristo. Você olha a quantidade de tempo que esses apóstolos, esses homens e mulheres de Deus dedicaram na sua vida para que fossem usados por Deus com poder e autoridade. Aí tem muita gente que acha que depois é só fazer um cursinho de faculdade, vira pastor, vira pregador e profeta, né? Faz curso de profeta, como tem uns pastores aí que dão curso de profeta, né? Paga um dinheirinho, recebe uma carteirinha e sai por aí. Por isso não tem milagre, irmão. Eu já contei um testemunho para vocês, eu vou contar de novo de um pastor, meu amigo, um homem muito usado por Deus, que depois infelizmente se desviou e se perdeu, mas era um homem muito usado por Deus. Conheci ele, pastor, eu não vou falar o nome, claro. Ele conversando comigo uma vez me contou um testemunho e ele disse que fez um propósito de jejum muito grande, e ele estava jejuando e ele passava a madrugada orando todos os dias. E numa das madrugadas um anjo de Deus desceu na sala da sua casa, onde ele estava de joelho orando, e ele conversou com um anjo do Senhor e ele disse: Senhor, posso lhe fazer uma pergunta? E o anjo disse: sim, você pode fazer uma pergunta. Ele disse: por que não existem mais milagres hoje, como existiam antigamente no tempo de Moisés? Quando Moisés abriu o mar vermelho, quando Moisés orava e descia o maná, quando Moisés batia na pedra e saía água da pedra, grandes milagres. Por que não existe mais? O anjo olhou para ele, escute o que eu vou te falar. Ele disse assim: filho, o Senhor continua sendo o Senhor. O poder de Deus continua sendo o mesmo poder de Deus. Mas aonde estão os Moisés? É uma pergunta que eu quero fazer para você. Onde estão os Moisés? Que estão dispostos a ficar 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro para ter um encontro real com Deus. 40 anos. Que depois de 40 anos, pelo menos 4 faculdades, Moisés, um cara extremamente letrado, estudou para ser faraó, treinado, extraordinária criação, junto com o filho do rei, né? Abriu mão de tudo e foi para o deserto cuidar das ovelhas do seu sogro. Entendeu, meu irmão? E ali permaneceu 40 anos. 40 anos
de santidade, de trabalho, de treinamento. O Senhor colocou Moisés levando e trazendo as ovelhas do seu sogro todo dia, cuidando para os lobos não comer, cuidando para isso, cuidando para aquilo. Quando Moisés estava treinado, apto, pronto para carregar o povo, então Deus aparece na sarça. Então, enquanto você não estiver pronto, enquanto o teu treinamento não terminar, enquanto a tua luta não acabar, você não pode desistir. Muita gente desiste antes, muita gente para na metade. Quando o diabo vem dar uma porrada, o diabo faz cair um troço, mata alguém, ou alguém morre, ou sei lá, o cara perde a perna, um braço, um olho, eu não sei, o cara desiste, vai embora. A mulher abandona, a mulher trai, ou acontece uma desgraça qualquer, e o diabo faz isso ao nosso derredor. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor e que ele brama como um leão, tentando tragar todos que lhe for possível. Então o diabo vem e pega um, pega outro, aquilo desestabiliza as pessoas, porque as pessoas não têm o seu ministério, não têm a sua vida baseada em Deus, e sim nas pessoas. Não é? Os irmãos, as irmãs, não, se Deus é na minha vida, Deus vai fazer isso aqui. Não é assim que você escuta as pessoas falar, não, eu vou deixar o meu serviço para cuidar da obra de Deus, mas se Deus está na minha vida, Ele vai me dar o mesmo salário. Irmão, Moisés abandonou tudo, foi para o deserto, cara. Moisés abandonou tudo, foi para o deserto. Nunca cobrou nada de Deus, nunca pediu nada de Deus. Você não encontra essas evidências na Bíblia de troca, de negócio, de câmbio, de dinheiro, de necessidade. Você não encontra. Entendeu? Não encontra. Então não tem mais Moisés, irmão. Por isso que não tem mais esses milagres. A gente se desvia com muita facilidade, a gente cai com muita facilidade. Não é? A gente para com muita facilidade. O diabo para o crente hoje muito fácil. Não é? Para o crente muito fácil. Hoje o crente ele já vem com freio de mão de fábrica. O diabo já sabe até puxar o freio de mão dele. Faz alguém falar mal dele, se levantar, começar a bater, ele para. Faz o pastor dele chegar e dar uma porrada nele, dizer cala a boca, o que você está falando não é de Deus. Ele para, não fala mais. Matou o profeta. Não é assim que funciona hoje? Então, nós não vemos pessoas perseverando até o fim. Nós não vemos, é muito difícil acontecer. Né? É muito difícil. Hoje os grandes... Eu conheço aí, por exemplo, conhecia um pastor muito das antigas, não vou falar o nome dele para ele não me processar, mas aqui do Paraná, um homem usadíssimo por Deus, irmão. Usadíssimo por Deus, orava, os aleijados levantavam, andava, o cara atraía multidões nos cultos dele. Quando ele estava bombando o ministério, ele resolveu virar deputado federal. Ele trocou o seu ministério pelo dinheiro. E hoje ele tem canal de rádio por todo o Paraná, tem um monte de coisa, um pastorzão conhecido, só que não acabou o milagre. Não tem. Jesus me chamou para ir para o congresso. E o diabo acaba com o ministério dos caras, só dá dinheiro para eles, dá fama, dá poder. Muitos se desviam assim. Entendeu? Oi, Patrícia. Um beijo para a galera do Rio Grande do Norte. Entendeu? Né? É fácil, irmão. Fácil. Grandes homens, usadíssimos por Deus. Né? O crente é igual o carro, vem com freio de mão, já puxa o freio de mão, mata o cara. Mas Moisés não parou. Moisés ficou 40 anos no deserto. Tudo bem que a gente não vê o texto bíblico, não tem assim um embasamento para a gente falar que isso ou aquilo, mas
a Bíblia diz que nós não encontramos na Bíblia Moisés murmurando, reclamando, né? Então é difícil. Leon Gralow, é assim que fala o teu nome? Gralow, é isso? Não, na Bíblia diz que não existe reencarnação. A Bíblia diz no livro aos Romanos, dizendo assim: ao homem é dado morrer uma vez só, depois vem o juízo, tá? Então na Bíblia não existe a reencarnação, tá bom? Existe a ressurreição, que daí é num outro corpo, revestido da glória de Deus, mas é uma vez só, entendeu? Então a gente observa hoje, é difícil você achar uma pessoa que permaneceu, que não se vendeu, que não se trocou, não trocou o seu ministério por alguma coisa. Eu disse para vocês no ano passado quanta proposta eu recebi para ser candidato a deputado, vocês não têm noção. Quantas propostas eu recebi para sair candidato a deputado, todo mundo fala: pastor, você sair aqui no Paraná, você vai ser um dos mais votados. Né? O conhecimento que eu tenho, a quantidade de pessoa que me vê, que vai fazer campanha para mim de graça. Não é? As pessoas vieram aqui na minha casa, irmão, me fazer convite, me mostrar pesquisa. Sacou? E olha onde eu tô. Se eu fosse movido pela fama, pelo dinheiro, por isso, por aquilo. Disseram para mim que se eu fosse para Brasília com a inteligência, com o conhecimento que eu tenho, como deputado, em pouco tempo eu seria um senador da República. Sabia que eu recebi essa proposta? De gente muito grande, vocês não têm noção. Em pouco tempo eu seria um senador da República, porque eu sou muito atuante, porque eu sou muito inteligente, porque entendo disso, entendo aquilo. Você não tem noção, irmãos, as propostas que eu recebi ano passado. Você acha que foi Deus que fez essas propostas para mim? Eu falava para eles, falei: irmão, eu tenho tudo que eu quero, eu não preciso da política, eu tenho Jesus. As pessoas ficavam admiradas, dizendo: mas como você não quer? Eu falei: irmão, para que eu quero ser político, rapaz? Eu sou pastor, eu escolhi ser pastor. Tendo dinheiro, não tendo dinheiro, eu sou pastor, irmão. E é o que eu vou, quando Jesus voltar, eu vou ser pastor, eu vou continuar lutando, trabalhando, ganhando alma, batizando pessoas, orando para Jesus libertar, para curar os enfermos. É o que eu vou continuar fazendo. Foi para isso que Jesus me chamou. Eu não vou virar o meu pé que nem 1 milímetro. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Nem 1 milímetro. Nem um passo vou dar atrás. Mas muita gente fez isso. Quando atingiu um determinado nível de conhecimento, pulou fora. Entendeu? Quando os caras chegam num determinado nível de conhecimento, ficam muito conhecidos, pula fora. Entendeu? Então, o que falta hoje nas igrejas são homens e mulheres determinados, cheios do Espírito Santo, íntimos de Deus, para que a gente então possa ver os milagres de Deus acontecendo. E Deus está levantando uma nova geração, não tenha você dúvida disso. Porque à medida em que nós estamos chegando próximos ao arrebatamento, e eu já disse para vocês que a nossa geração é a geração do arrebatamento, a minha geração. Porque Deus falou isso para mim, que eu vou ver a igreja ser arrebatada, Deus falou isso para mim. Então, à medida em que nós vamos chegando mais próximos, o embuste, o engano do diabo vai aumentar. Aumentar muito. Em contrapartida, o poder que Deus dará aos seus homens e mulheres também vai aumentar. Então, daqui para frente, isso é uma coisa que eu quero que você saiba. Você vai ver o poder de Deus em ação de uma maneira muito maior na vida das pessoas. Você vai ver isso. Deus vai levantar profetas aí que vai começar a levantar aleijados, abrir olhos de cego,
curar enfermidades tremendas, coisas que você não está acostumado mais a ver. Você vê embuste, né? Um monte de gente enganando, contratando atores para enganar você, para tomar teu dinheiro, mas daqui para frente você vai começar a ver de verdade isso. Porque o Senhor tinha falado já para mim há algum tempo que Ele ia começar a fazer isso. E muitas pessoas estão sendo preparadas, talvez você não entenda muito bem isso. Muita gente passando no vale, no deserto há muito tempo, a hora que Deus fazia assim, ó, chegou o tempo, irmão. Deus vai começar a levantar pequenos aí no Brasil. Deus vai levantar você, irmão. Você tem que perseverar, você tem que permanecer, você tem que continuar jejuando, orando, buscando, santificando a tua vida, mesmo que você não esteja vendo ainda nada. Ainda não veja isso acontecer no teu ministério, mas você precisa continuar orando. Eu sempre oro quando tem alguém numa cadeira de roda, eu vou lá e oro. Normalmente a pessoa não levanta e não anda. Normalmente é isso que acontece. Mas eu não deixo de orar. Eu não deixo de orar. Eu brincava sempre com o pastor Fernando. O pastor Fernando é o pai que já está em Jesus, o pai da pastora Ana Fruit, esposa do pastor Fabiano, era o pastor Fernando. E ele era da nossa igreja, durante um longo tempo convivi com ele. E ele já bem de idade, ele contava para mim que toda vez que alguém chamava ele para fazer um culto fúnebre, e ele ia lá no caixão, onde estava o morto, no ouvido do defunto, assim baixinho, e falava assim, em nome de Jesus, acorda, levanta, mas baixinho. E ficava olhando. Como o morto não se mexia, ele ia lá e fazia o culto fúnebre. E eu dava risada com ele, né? E ele falava para mim, você já pensou se eu chego lá e falo em nome de Jesus, levanta, e o cara levanta? Você já pensou? Você já pensou nisso? Ele era muito brincalhão, né? Mas muita gente, irmão, quando vai orar por alguém, o cara tá na cadeira de roda, a pessoa tem medo de orar. Porque tem medo de passar vergonha. De falar, irmão, em nome de Jesus, Deus te manda, levanta e anda. E daí a pessoa não levanta e não anda e você passa vergonha. Os caras dizendo, aí ó, tá querendo bancar Jesus. Mas e se o cara levantar e andar, irmão? Você já pensou nisso? Não, Marcelém Hermida, não é. Você já pensou nisso? Hein, pastora Nazaré? Já pensou a pessoa vir na cadeira de roda, sentar na frente ali? E você orar e falar, irmão, Deus está mandando você levantar. E levanta e anda em nome de Jesus. E a pessoa fala, já aconteceu comigo uma vez, muitos anos, eu era menino ainda na fé, e eu fui pregar numa Assembleia de Deus, eu acho que era, como é que era o nome? Almirante Tamandaré. Muito longe, um lugar muito longe, a igreja muito humilde, eu era da Assembleia de Deus ainda, e tinha uma moça na cadeira de roda que tinha levado um tiro, e o tiro pegou bem na coluna dela, daí furou a bexiga. Ela tinha uns problemas de saúde lá. E eu pregando, e Deus falou para mim assim, ó, manda ela andar. Falou audível para mim no culto. Audível. Manda ela andar. Deus falou para mim, ela estava na frente, assim, a igreja cheia, pequena. Uma igreja com umas 80 pessoas, mas estava bem cheia, gente de pé na porta e tal. Eu pregando uma mensagem cheia de poder, cheia de alegria, o povo pulando, dando glória. Eu disse, irmã, tu crê que Jesus pode fazer você andar agora? Escuta essa história. Tu crê que Jesus pode fazer você levantar e andar agora? Ela olhou nos meus olhos assim, ó. Eu fui na cadeira dela, estava assim, agora. E todo mundo, oh, glória, 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 glória. Ela olhou bem nos meus olhos e disse, olha, eu creio, mas eu acho que ainda não chegou a hora. Ela deve estar na cadeira de roda até hoje, irmão. Entendeu? Deve estar na cadeira de roda até hoje.
Se ela olha para mim e fala, eu creio, eu ia pegar na mão dela e falar, então levanta e anda em nome de Jesus. Ela ia sair andando, irmão. Eu não tenho dúvida disso. Porque eu tinha fé o suficiente e coragem para fazer isso, mas ela não. Entendeu? Você entendeu? Tem muita gente que não vai ser curado nunca. Tem muita gente que não vai ser alcançado por Deus nunca. Você entendeu? Não são todas as pessoas que você vai orar e a pessoa vai ser curada. Algumas não vão. Mas na dúvida, ora por todo mundo. Entendeu? Na dúvida, eu oro por todo mundo. Você acha que porque uma pessoa está com câncer eu não vou orar por ela? Ah, mas se Jesus não curar, é problema dela e de Jesus, não é meu. A minha parte eu fiz. Eu orei. Expulsei o espírito do câncer, orei pela cura dela com fé. Eu tenho coragem para fazer isso, irmão. E você também tem que ter. Porque Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida. E muitas vezes você tem medo. Escute isso aí. Tem gente que precisa ouvir isso aí. De passar vergonha na congregação. Ah, mas você orou, a pessoa não foi curada. É, mas eu orei. Você que é um covarde nem orar, orou. Entendeu? Esses dias Deus deu um sonho para mim. Vou contar para você. Estava preocupado. Porque Deus me deu uma palavra profética, eu profetizei e aquela pessoa que ia fazer aquilo não fez. Eu fiquei triste, eu falei, puxa Jesus, eu acho que eu falei do meu coração aquilo. Porque eu falei que aquele negócio ia acontecer e aquela pessoa que ia fazer aquilo acontecer, ela não fez. Eu orei e falei isso com Deus, Deus não me falou nada, mas ele me deu um sonho na mesma noite. E quando eu chegava na minha casa, eu abri o vaso sanitário, não era minha casa, era um outro lugar, mas era como se fosse a minha casa. O vaso sanitário e ele estava cheio de cocô, cheio, sabe quando o vaso entope, os caras vão fazendo cocô até em cima assim. E eu olhava aquele vaso cheio de cocô e falava, meu Deus. Falei, se eu apertar a descarga, isso vai transbordar. Eu falei, mas eu preciso limpar isso. E daí eu apertava e começava a sair aquele mais velho assim, ia saindo. Eu apertava a descarga, ele ia saindo e foi indo aquilo, foi limpando. E a Shirley, a pastora Shirley entrava e dizia, meu Deus, você fez tudo isso? Eu falava, não fui eu que fiz, eu só estou limpando. Olha o sonho que Deus me deu. Muitas vezes, Deus lança uma palavra sobre uma pessoa para que ela faça tal ato, impulsionado às vezes pelo Espírito Santo. Deus já deu a vitória, mas chega na hora a pessoa se acovarda e não faz. E aí quando eu acordei eu disse, Jesus, mas por que eu tive esse sonho com aquela cagada toda? O Senhor disse assim, porque não foi você que fez, você só está limpando. Então muitas vezes você levou um pialo. O que é um pialo, pastor? Uma porrada, uma facada nas costas, uma traição. Não é culpa sua, foi aquela pessoa que não fez. Você fez a sua parte. Você está fazendo a sua parte, irmão. Se a pessoa não tem fé, se a pessoa não crê, não é culpa sua. Então muita gente aqui deixou de profetizar, deixou de falar, porque ele falou uma coisa e aquilo lá não aconteceu. Mas não aconteceu porque aquela pessoa que era responsável por fazer teve medo e não fez. Entendeu? E muitas vezes o diabo usa isso para parar teu ministério. Nós estamos falando de ministério aqui. Então não desista. Não desista. Eu já orei por muita pessoa e a pessoa não foi curada e morreu. Já aconteceu isso comigo. E eu me senti envergonhado de orar por uma pessoa e a pessoa não ser curada. Até que eu entendi que eu devo orar por todos. E quem vai curar as pessoas é a fé dela e Jesus, não sou eu. Eu não curo ninguém. Entendeu?
O apóstolo Pedro Júnior Rosa, ele diz que esta terra, está lá nas epístolas de Pedro, só você procurar, será abrasada e consumida. Está escrito que essa terra vai acabar, não é nesta. O Senhor diz, e então se fará novo céu e nova terra, tá? Epístola de Pedro, dá uma olhada lá. Entendeu? Então você não pode ter medo de profetizar. Você não pode ter medo de orar. Ah, mas você entregou uma revelação, não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque o que você falou não veio de Deus, ou você se chama Jonas? Você é como um Jonas. Deus mudou a coisa no meio do caminho. Entendeu? E aí? E se você é como Jonas, que Deus mandou ir em Nínive e profetizar a destruição de Nínive, Jonas ficou lá profetizando 40 dias e 40 noites, dizendo que a cidade ia ser destruída e Deus não destruiu. Já pensou nisso? Você já pensou nisso? Porque Deus mudou, porque o povo mudou o seu coração diante de Deus e Deus então resolveu mudar a história. Ah, mas Deus não é homem que minta, mas Deus não mente. Mas Deus é soberano e se ele resolver mudar as coisas em cima da hora, ele muda. E não é culpa do profeta? Eu queria que você entendesse isso. Mas o diabo vai usar as pessoas para te acusar. Ah, mas você não falou? Aquilo ali não aconteceu. Mas e Deus mudou? Você vai fazer o quê? Vai se matar? Vai deixar de profetizar? Vai deixar de trabalhar porque você não se submete à vontade de Deus? É isso que você vai fazer? Então a criação ela precisa ser terminada. E muitas vezes é preciso colocar mais um pouquinho de terra ali para que isso aconteça. Se você observar o capítulo 9, eu queria que você lesse com atenção, não vai dar tempo porque o nosso horário já foi. Você vê os fariseus fazendo de tudo para desmerecer o milagre de Jesus, para que ninguém cresce. Entendeu? Fazendo de tudo. De tudo. Né? E Jesus no verso 35 diz assim, ó, Jesus ouvindo que o tinham expulsado e encontraram-o, disse-lhe, Jesus vai até o cara que foi curado, que foi expulso da sinagoga, e olha aqui os caras punindo Jesus porque Jesus curou o cara no sábado, e tem gente que guarda o sábado. Ah, o sábado é santo. Jesus foi morto pelos fariseus porque ele violava o sábado. Que ele curava no sábado. Entendeu? E os caras diziam, muita gente hoje diz que você deve guardar o sábado, que o sábado é santo do Senhor. É mesmo? Tem certeza? Onde está o sábado no Novo Testamento? Não tem, né? A não ser quando Jesus o transgride e ele é punido por estar transgredindo o sábado dos judeus, que não é dos cristãos. Né? Então veja o que está escrito aqui, irmão. Verso 35. Jesus ouviu o que tinham expulsado e encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? 36. Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Por que ele falou isso? Porque ele era cego, ele não viu Jesus. Ele só ouviu um homem falar com ele, passou um negócio no olho dele e falou, ó, vai lá no tanque e se lava lá. E ele foi, se lavou e viu. Entendeu? Ele foi, se lavou e viu. E Jesus lhe disse, tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Jesus falou, você está me vendo aí? Sou eu. E aí ele diz no 38, creio, Senhor, e o adorou. Qual é a função do milagre? Qual é a função do milagre, irmão? Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que o nome do Senhor venha a ser reconhecido na terra como Senhor e Deus. Essa é a função do milagre. Não é outra coisa. Não é outra coisa. 39. Disse-lhe Jesus, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos.
Por que Jesus está usando essa parábola sobre cego e enxergar? Porque quem enxerga são os religiosos. E quem não enxerga são as pessoas que estão no mundo. Elas não conseguem ver aquilo que é de Deus. Elas não conseguem ver o Senhor Jesus, a não ser que Deus abra os seus olhos. Como é que Deus abre os seus olhos, pastor? Através da pregação do Evangelho. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmão Alisson Cavalcante, quando a Bíblia diz que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado, irmão Alisson Cavalcante, ele está falando, não está falando para você guardar o sábado. Ele está dizendo que as pessoas vão estar guardando o sábado e vão morrer, porque elas não vão fugir. Se você prestar atenção no texto com contexto, quando Jesus diz para que a vossa fuga não seja no sábado, porque no sábado todo mundo ficava no templo, escondido, dentro de casa, jejuando. E se tivesse que fugir no sábado, eles não iam fugir porque era sábado. E eles iam ficar em casa e iriam morrer. Entenda o contexto do texto. Você está enganado no que você está falando. Entendeu, irmão? Então, a gente observa aqui a palavra de Deus. E Jesus disse, se fosseis cegos, não teriam pecado. Porque tem muita gente, como o irmão, que tenta contextualizar o sábado, dizendo que tem o sábado na Bíblia do Novo Testamento. Como mandamento, não. Nenhum lugar. A não ser alertando sobre o sábado. Que se eles tivessem que fugir, como aconteceu na invasão, e esse texto trata sobre a invasão romana em Jerusalém no ano 70. E eles disseram, se eles invadirem no sábado, a Bíblia está falando, todo mundo vai morrer, porque os caras estão dormindo no sábado e vai morrer todo mundo. Ninguém vai correr, porque ninguém pode sair, ninguém pode fazer nada no sábado na lei judaica. Entendeu? Mas tem muita gente que é cego, mas acha que vê. Então Jesus veio para esses que pensam que vê, saibam que são cegos. E aqueles que são cegos, que são os bêbados, as prostitutas, os que estão no valado, que não, esses vão ver a verdadeira história. Esses vão ver a verdadeira palavra de Deus. Esses vão ver o movimento, o mover de Deus na terra. Então Deus veio para abrir os olhos do cego. Nós éramos os cegos. Nós éramos os cegos. Entendeu? Nós éramos os cegos. Nós é que não víamos, nós é que não estávamos dentro das igrejas religiosamente. Entendeu? Nós. E o Senhor abriu os nossos olhos, abriu os meus olhos, está abrindo os seus olhos para a palavra. Para que você acorde para a palavra de Deus. Para que você entenda que de repente você pode ser um Moisés. Eu já disse para você, quando eu fui alcançado pelo Evangelho, quando eu fui na igreja a primeira vez, Deus usou uma mulher e ela disse para mim assim, ó, você é um sacerdote, Deus levantou você, chamou você como chamou Moisés. No primeiro dia que eu fui na igreja, e milhares de pessoas vão andar atrás de você, você vai carregar multidões. No primeiro dia eu ouvi isso. E levaram muitos anos, quase 3 décadas para isso começar a acontecer, mas eu preparado, Jesus me preparou pacientemente durante quase 30 anos para que eu estivesse aqui hoje e ensinasse você a palavra de Deus. E por isso nós estamos aqui em mais de 20 mil pessoas, falando de Jesus, louvando a Deus, explicando, ensinando. Vai chegar amanhã, mais de 100 mil pessoas vão ter assistido esse ensino, vão ter aprendido esse texto, vão ter seus olhos sendo abertos por Deus. Se cumprindo aquela palavra profética lá de trás que eu recebi. Sim, Maria Alzira, é. Entendeu? Então vamos buscar a Cristo, irmão. Vamos viver a palavra de Deus. Eu e você. Abandonar as tradições religiosas. Você não é judeu, eu não sou judeu, nós somos cristãos. E a igreja de Jesus Cristo, por exemplo, não guarda o sábado. Novo Testamento não, guarda o domingo. Domingo, dia santo do Senhor. Ao contrário do que muitos dizem que foi o Papa que mudou isso, foi Jesus, quando resolveu ressuscitar no domingo de manhã e não no sábado. Amém?
Deixa eu orar por você, feche seus olhos. Não esquece que hoje tem oração, 8 horas da noite, tá? Não esquece, vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja, o teu povo. Eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas e o Senhor abençoe a nossa igreja, para que nós possamos aprender e sermos assim ensinados do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no teu coração, Deus te abençoe. 2 horas a gente está aí para os desdobramentos e à noite, não esqueça, a gente está aí às 8 horas da noite para a oração. Amanhã, São José dos Pinhais, Avenida Rui Barbosa, 10.101. Avenida Rui Barbosa, 10.101, São José dos Pinhais. Eu espero vocês. Beijo, tchau.